Que a graça. Então, neste momento, eu já vou entrando no nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso evangelho da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel, capítulo 125, intitulado O Senhor Mostrará. Jesus fala em Atos, no capítulo 9, versículo 16, e eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Porque se a gente prestar bem atenção, a gente escuta no nosso eu interior, ele mostrando o caminho nas entrelinhas por onde o que devemos fazer. Não é porque o outro me olha com olho feio que eu vou olhar ele também. A gente tem que ter amor. E eu já tinha escrito aqui há algum tempo que diz assim, ó: a palavra de Deus é uma luz no nosso caminho, uma bússola que indica o caminho da vida. Deus, em seu imenso amor, se dirige a nós, nos conduzindo para a vida plena. Ele mostra o caminho que faz viver, pois não há em Deus interesse maior que não seja a felicidade de cada um de seus filhos. Confiemos neles e deixemos-nos guiar, que ele nos guie para a vida. E quando a gente deixa ele nos guiar, aí nossa vida é outra. E outra também temos que agradecer e muito a cada minuto de vida, ao levantar, ao deitar, acordar, pelo novo dia, pela noite que passou, por exatamente tudo. Até quando a gente vai na rua dar uma topada, a gente tá cada topada, né? Que às vezes até é capaz de cair com a cara no chão. Mas a gente agradece, porque Deus está presente em tudo para a gente. Então, vamos lá. Os comentários do Emmanuel, ele diz: o diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de Paulo necessita revestir-se, perdão, o diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhes revelaria quanto convinha fazer. E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido da fé, o próprio que ele ia atrás para acabar com a vida dele, foi quem salvou-lo, né? O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino Paulo, em troca, prodigaliza-lhes enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar aos recém-convertidos, quando lhes competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente, há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes.
Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhes compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso querido amigo, senhor Arlindo, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado, Dora. Boa noite a todos. E hoje vamos fazer o Pai Nosso simples, né? Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como nos céus. Dá-nos hoje nossa parte do pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixeis entregues à provação, porque assim nos resgata do mal. Amém. E assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo reparador para a cura dos males, alívio das dores e sofrimento de todos nós, encarnados e desencarnados, e nos ilumina, Senhor, nos guia e orienta para que tenhamos um evangelho nessa noite, de muita paz, harmonia e amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, os nossos pensamentos elevados, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e de toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Glaci para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Boa noite a todos que eu ainda não dei, que Jesus adentre os corações de cada um, sentindo a sua presença. Diante do assunto que nós vamos falar, que sintam mesmo a presença de Jesus o tempo todo, porque ele não desvia o olhar dele de ninguém. Não importa o que estamos fazendo, não importa como estamos vivendo. Ele olha, ele cuida, ele nos instrui, ele é o exemplo. E então nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, muito bem proferido ontem pela irmã Rita, né, naquela paz de espírito dela, que é uma paz que até há pouco falando com Josi, que é outra que tem uma paz de falar assim. Foi Margot. Oi? Não, foi ontem. Foi, ontem eu não assisti, não. Desculpa aí, ontem eu estava em outro centro. Foi sexta, Rita. Mas vamos dar continuidade. Rita, por sinal, parece que foi quem abriu, né? Não, foi ontem, foi Margot. Não, foi Rita quem abriu. Mas não importa. Bora lá. O itens é 14, 1 e 2 e 14, 1 e 2 e 14 a 17. Então, vamos lá. A gente repete novamente 1 e 2. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino de Deus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo de 4, 6 até 10. E o 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está lá em São Lucas também, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas 6, 24 e 25. Aí nós vamos lá para o item 14 a 17. Então, quando ele diz assim, bem-aventurados vós que choram, que serão consolados. Lembra de quem essa frase? São Francisco de Assis. O tempo todo ele nos dizendo, porque ali ele pegou as palavras de Jesus e fez uma oração. Amai para ser amado, perdoa para seres perdoado, consola, consola, olha aí, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Assim a gente entra exatamente na oração de São Francisco. E é tão interessante quando a gente vem com uma programação, gente, eu me sentei aqui, foi cedo. E eu nada disso eu planejei, falar de São Francisco. Mas é muito interessante quando nos vem as inspirações. Aí então diz assim: contudo, é importante lembrar, Emmanuel nos diz, que se existe aflição gerando tranquilidade, é muita tranquilidade também gerando aflição. Isso foi dito por Emmanuel. E diz mais: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Olha aí, no limiar do berço, pede a alma dificuldades. Quando nós estamos no mundo das erraticidades, aí a gente não, pode botar que eu cumpro, pode botar que eu faço, pode botar. E eu não vou chorar, eu não vou lamentar, eu não vou reclamar, eu vou só cumprir, Senhor, porque eu sei que agora eu sei. E é lá, é um estágio para a gente chegar aqui. Será que nós estamos realmente tentando, pelo menos tentando cumprir cada dia um centelhozinho, como dizia Chico Xavier, um cisquinho do que nós prometemos lá? Aí então diz, continuando do berço, pede à alma as dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura e egoísmo da vaidade, enquisteando-se na mentira e na delinquência. Olha aí como é que a gente se torna. Ao invés de a gente ir pelo caminho reto, a gente desvirtua por um pensamento, por uma atitude, por qualquer coisa insignificativa para a gente, mas de grande importância para a nossa existência. Às vezes são pequenas coisas que são grandes negócios. São pequenas atitudes. Não é, olha, eu estava até olhando aqui, eu estava, por sinal, ontem assisti uma palestra com uma psicóloga muito bem interessante, né? E eu olhando aqui as calamidades aqui na cidade, né? E olhando as pessoas falam numa vaidade, porque estão indo fazendo a limpeza nas casas das pessoas que precisam, indo levar alimentos. Muita doação realmente está chegando aqui no estado do Piauí, precisamente em Picos, que, por sinal, hoje de manhã até passou no Globo Rural, né? E então eu fico olhando a ostentação. É isso que Deus quer? O que Ele quer que a gente, se a gente não pode estar lá no momento, fazendo por alguém o que muitos já estão fazendo, uma prece vinda de dentro. É uma gigantesca caridade. Porque chega ajuda, chega anjos, chega tudo para essa pessoa através de uma prece da gente. Aí vamos lá. A Emmanuel ainda diz assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela
a crescer para o bem. Se eu estou falando do primeiro e segundo item, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propõe a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu ensinar-nos a verdadeira exceção, a humildade da manjedoura. E ainda diz mais: desastres, provações, enfermidades, flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Por que comigo? Por que com meu ente querido? Por que com fulano que amo tanto? Por que com cicrano? E as nossas vidas? O que fizeram? O que estamos fazendo? O que fizemos? Tudo Deus sabe. Já diz, eu gosto sempre de falar da história de Jó. Jó foi um das escrituras, né, do Antigo Testamento, das histórias do Antigo Testamento, que mostrava-se a fé inabalável. Será que nós estamos com fé realmente de passar por obstáculos, de passar por dificuldades, de passar por perdas, de passar por situações que vieram como uma avalanche? E será que nós estamos prontos a agradecer por aquele momento? Não importa qual seja a aflição, não importa qual seja o desapontamento, a avalanche, nós não sabemos o porquê, Deus sabe o porquê. Eu acredito que aqui existem muitas pessoas que até nem sabem ainda a história de Jó, mas eu vou só dar um pequeno refratário. A história de Jó, ele era, aliás, Jó, Isaac, muitos eram muito ricos naquela época. Eles eram bem afortunados. E a história, mas Jó, a fé dele era inabalável. Ninguém mexia com a fé de Jó. Ele não deixava ninguém mexer com a fé de Jó. E então, nossos irmãozinhos infelizes, né? Teve um mais infeliz ainda, aquele que queria, mais ou menos, eu vou dizer, contando como se fosse uma catolicíssima, queria ser um Deus. Então, ele ousou desafiar Deus com a fé de Jó. E disse que ia mostrar a Deus como Jó, a fé dele ia ser abalada. E Jó, sem saber do sem saber agora do acordo entre Deus e esse espírito menos feliz. E então, Deus disse a ele: pode fazer tudo com ele. Por que que Deus disse isso para o irmãozinho infeliz? Porque Deus conhece a cada um de nós indistintamente. Ele não diz nada no vácuo. Ele simplesmente diz porque conhece. Ele sabe o grito da nossa alma, ele sabe o grito da nossa dor, ele sabe até onde a gente pode levar o nosso fardo, ele sabe até onde a gente pode ir com aquela doença, com aquela aflição, com aquele desespero. E então, Jó, de repente, perdeu toda a fortuna que ele tinha, porque queimou tudo. Aí logo em seguida vem a esposa que falece, desencarna. Nessa época, Jó era muito bem casado, muito bem financeiramente, tinha 10 filhos, entre os 10, 3 mulheres e 7 homens. E então foi morrendo de um por um. E o que Jó dizia, Glaci? Jó dizia: eu não sei de nada, pai, mas tu sabes por que disso aqui. Ele ia lamentar? Não, ele entregava nas mãos de Deus.
é entregar nas mãos de Deus as nossas dificuldades, as nossas aflições. A gente olha para uma pessoa, acha que a pessoa está sorrindo, está bem, está no seu carro, está na sua casa. Como anda o coração? Como anda a mente? São quantos que têm tudo, mas tem um buraco dentro dele. Tem um vazio. A falta de quê? Da fé. A falta de quê? Não é de Deus, porque Deus está dentro de cada um de nós. Depende de nós aceitarmos Ele. Estou falando tudo isso aí para poder chegar e começar, mas é rapidinho, porque é curto. E então, Jó, por último, o espírito infeliz deu para Jó uma doença, ele não tinha mais nada, 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 nada. Então, ele começou a ter uma doença lastimável, uma doença que se coçava todo, começou a criar aquela crosta como se fosse um elefante. E daí, então, ele subia, sempre ele ia lá, conversava com Deus. Deus, eu não sei o porquê disso, mas tu sabes o porquê. E Deus sabia. E então chegou o espírito infeliz lá e disse para Deus: toma teu servo, porque isso aí não me serve. A fé dele realmente é inabalável. E aos poucos já foi se restituindo, restituiu a saúde, restituiu a vida financeira, depois casou-se com uma mulher, obviamente teve mais 10 filhos e exatamente 7 homens e 3 mulheres, que uma delas, se não me falha a memória, o nome era Abigail. Eu sabia o nome das 3, mas não estou lembrando agora não. Daí, meus irmãos, é para mostrar que não chegou essa semana uma pessoa para mim e foi e disse, ela sabe que eu sou espírita, e ela foi e disse, eu quero tirar a minha vida. Ela disse, para mim. Não foi, não estou contando história. Eu peguei nas mãos dela e disse, você acha que vai solucionar o seu problema? Não. Você vai adquirir problemas. Você vai se encontrar no meio que você vai se arrepender profundamente daquilo que fez. Ivone Pereira do Amaral, nós sabemos, quem não sabe da história dela? Quantas e quantas reencarnações e encarnações e ela se suicidando. Até que, quando ela nasceu como Ivone Pereira do Amaral, cedo, logo cedinho, ela teve uma catalepsia. Já, olha aí, o que é que eu comecei a falar sobre o quê? Sobre passados que nós tivemos, que nós não lembramos, que foi dito sexta-feira que Deus deixa se cobre com um véu as nossas histórias, nossas existências, e deixa para nós aquilo que nós nos se comprometeu em fazer. Deixa só isso. E então, eu cheguei para ela e disse, eu conversei muito, ela saiu daqui com a cabeça ótima, perfeita, graças a Deus. Está muito bem, por sinal, ontem eu tive com ela, muito bem, por sinal. Aí, então, Ivone Pereira de Amaral, ela cedinho ela teve uma catalepsia que deram 2 médicos, na época não era médico, eram enfermeiros, deram como morta. E ela já estava ajeitando, ela já estava toda de anjinho, né, porque ela era pequenininha, já estava toda de anjinho, aquela coisa toda. E quando estavam, mandaram fazer o caixãozinho branquinho, aquela coisa toda, quando de repente ela voltou. Era uma catalepsia. Ela e lembra da ressurreição e reencarnação, né? Era uma catalepsia. Assim passaram-se, e ela começou então foi crescendo e começou então a ter visões, começou a ter não conhecimento espírita, mas começou a ter contatos, né?
e quando ela estava na adolescência, ela teve outra catalepsia. Por que a catalepsia? Porque ela sentia alguns, era restos ou resíduos do passado, passado mesmo, de muitas e muitas encarnações, que todas elas, ela se suicidou. Então, ela passou, daí então em diante, ela passou a chegar a ir, a buscar em todos aqueles que faleciam naquela cidade, faleciam através do suicídio, da loucura. Ela passou então a fazer preces. As preces dela chegavam e chegam de quem faz a prece, chegavam que era dela, mas quem faz chega a qualquer um vale, seja do suicídio, seja daqueles espíritos menos afortunados. Então vamos lá. O amor brilha e para sobre todas as dificuldades, a maneira que o sol paira e brilha sobre todas as nuvens. Isso aí fica a mensagem de Emmanuel, sobre essa parte que eu li. O suicídio e a loucura, a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu gosto de sempre de dar uma parada, né? Vocês sabem, e tem assim a parte que diz assim: Senhor, isso eu faço uma prece no meio. Senhor, dai-me a fé para seguir adiante. Dai-me a grandeza de espírito para perdoar sempre. Para me perdoar também. Dai-me a compreensão para esperar o teu tempo em tudo que está passando em minha vida. E dai-me a serenidade para aceitar tudo que a gente não pode mudar no momento. E então continua, com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os desesperariam em outra circunstância. É evidente que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Então, aqui é altamente claríssimo que o Espiritismo foi uma forma, eu até escrevi aqui, que o nosso Evangelho segundo o Espiritismo começa Deus nos dizendo, eu não vim destruir a lei. Aí o segundo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai. Ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, se a gente não se renovar. Aí depois vem os bem-aventurados aflitos. E depois vem o quê? O Cristo Consolador. Porque o Espiritismo é o Consolador. Ele consola as nossas enfermidades, ele consola os nossos desesperos, ele consola as nossas perdas, ele consola, porque sabe que tudo passa. Tudo é transitório. Tudo passa. Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que efetuam no estado de embriaguez e de loucura e que se pode chamar inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia de serem melhores nos dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim para seus sofrimentos. E aqui, essa semana, por sinal, eu estou fazendo uma limpeza no meu celular e peguei uma mensagem que eu tinha guardado, que diz assim, são quantos? Uma modelo estava na cama já em metástase, né, já estava sem o cabelo, mas aí são quantos que queriam, né, naquele momento, estar penteando o cabelo,
onde ela já não tinha mais o cabelo. A gente está sempre reclamando do que tem, do que tínhamos, do que perdemos. Aí então diz, facilmente paciência. Ele só se desespera se não ver o fim para os seus sofrimentos, que é, pois a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Aqui lembra daquela passagem que eu sempre há muito tempo eu falei, aí agora até o Alcio está repetindo, que um dia para a gente é um século. Olha aí, a diferença de nós aqui para outras esferas. Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê senão o fim, senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Aqui nos lembra também a parte que a gente acha que a gente está. Não, eu estou já pré-diabético. Ah, mas eu sou pré-diabético. Estou dando um exemplo. Sou pré-diabético. Então eu posso comer doce, Eu estou me suicidando inconscientemente. Outros, o consciente é aquele que vai e se enforca, aquele que vai e se suicida daquelas formas mais drásticas possíveis. Mas existe o suicida consciente, aquele que sabe que não pode e faz. As comidas também é um suicídio. Aí então diz, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Aí a gente acha que vai se libertar do sofrimento, a gente acha que vai se libertar daquela amargura, daquele desespero, daquela aflição que está sentindo naquele momento. O que, no entanto, nós vamos nos... Se nós já estamos aprisionados ao corpo físico como espírito, nós vamos nos aprisionar mais através do suicídio. Quando se vê homens da ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes e aos seus leitores, que eles nada têm a esperar depois da morte, mas nos conduzem a essa consequência de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar, que se lhes poderiam dizer para isso desviá-los. Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam lhe dar? Nenhuma outra senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições, daí a paciência, a resignação, que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicídios, vindo revelar sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar sua vida. Aqui eu até peguei, é meu gatinho que está querendo acordar, meu netinho. Aí eu peguei aqui o seguinte, dessa parte aqui, eu peguei exatamente a lei de Deus, a lei divina. A lei que eu sempre gosto de falar, que está lá no céu e inferno, a lei do Código Penal da Vida Futura. Está lá, arrepender, expiar,
Arrepender é reparar e expiar. Aí o que é arrepender? É voltar para o caminho certo. E o que é reparar? É corrigir os erros. É a gente reparar. E o que é expiação? É a gente saber que tudo que nós estamos passando, nós fizemos um dia com alguém. É muito fácil. Aí, lá na lei do Código Penal da Vida Futura, tem exatamente sobre isso, a justiça das aflições, né? Que também tem no capítulo que depois vai ser lido, né? Que diz que é muito fácil. Você hoje está simplesmente apertando o gatilho para tirar a vida de alguém. Mas será que não é difícil aquele que está na frente da arma? Será que um dia nós não tivemos com um gatilho em nossa mão? Aí assim diz assim, bora lá, eu vou resumir porque o tempo já urgiu. Também o número de suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável e pode-se dizer, concluir que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. E se comparando, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espíritas sobre o único ponto de vista suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica da outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Então, meus irmãos, há muita coisa a ser lida sobre o suicídio, sobre a loucura. Eu até peguei aqui rapidinho da parte do Espiritismo de A a Z, que diz assim: o suicida é qualquer prisioneiro que se invada da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga capaz as misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. O suicida é a primeira e a maior vítima do seu próprio engano. Aí vem falando sobre a loucura. O louco, gente, é uma pessoa, é um estado patológico, é um estado que não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. São tantos e tantos e outros que vivem simplesmente no em hospício, porque acham, e o tempo urge, eu tinha muita coisa para ler, mas eu vou só resumir isso aqui. Vamos, levante-se do chão, do desespero, faça algo em favor da sua melhora, do seu progresso. Não conte as dificuldades que você encontrará. Mire apenas na solução que deseja e creia que pode encontrá-la. Se não conseguir andar, vá se arrastando por toda a fé, como fez a mulher enferma quando procurou ser curada. Mas não fique largado no chão na inércia, pois ainda hoje Jesus está esperando por nós. E agora a gente diz: quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda em meu sofrimento. Ele é pai, ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio para o meu coração. Eu a ele imploro, e então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, sintam-se amados, sintam que Deus, nosso Pai, não desampara filho algum, não importa qual seja a tua dificuldade, a tua aflição, o teu desespero. Confia, entrega na mão dele, ele sabe o que grita o teu coração, ele sabe a dor que tu está sentindo.
Jesus, nosso irmão maior, governador e modelo e guia, nos instrui, nos dá exemplo. Tudo que você ler é exemplo de Jesus. Olha a oração de São Francisco. Olha aquele canto de Padre Zezinho. A Maria Santíssima, nossa Virgem Mãe Imaculada, que intercede por nós, mesmo nós ainda buscando ainda as mais inclinações, os maus pensamentos, as más atitudes. E ela intercedendo, e ela pedindo, e ela acalentando, e ela acalmando a gente. E a doutora Bezerra de Menezes, nossos agradecimentos. Por estar sempre, como ele disse, enquanto tiver um enfermo, um necessitado, eu estarei sim na terra. A equipe doutor Bezerra, que está sempre presente em nossos evangelhos online, que está sempre presente aonde nós pedimos, aonde nós clamamos. Mesmo ele não indo, mas a equipe está lá presente. Confie, você nunca está só. Acredite. Tudo dará certo de um jeito ou do outro, mas Deus está fazendo. E com isso a gente diz, Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos encontrar muita paz dentro de cada um de nós, muita luz, muito amor, reconciliar-se, ressignificar, reformar-se para encontrar-te, encontrar com a face de Jesus e dizer: que queres que eu faça? Que Jesus nos abençoe e obrigada pela oportunidade, graças a Deus. Assim, com nossos pensamentos elevados, peço a permissão do nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, Juncílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. E temos o nosso Evangelho amanhã. Que a paz...